A paz do Senhor, povo de Deus, vamos dar continuidade ao nosso EBP, Estudo Bíblico Pastoral. Sou pastora Patrícia Ranieri e você deve estar provavelmente assistindo a esta transmissão ou através de um dos nossos canais da própria Igreja Pentecostal da Família Ministério Carvalhais de Mandri ou minhas redes sociais pessoal, Patrícia Ranieri no Facebook, Pastora Patrícia Ranieri no Instagram e também no YouTube. Estamos falando do Evangelho de Marcos, o Evangelho dos Milagres, e Deus tem milagres para a tua vida. Eu sei que essas primeiras aulas elas são muito maçantes, porque é muita teoria, muita história. Mas até isso está ficando muito bom, muito saboroso. Enriqueça aí o seu elevo espiritual com estes conhecimentos. Daqui a pouco nós vamos ter aplicações práticas. Bem, vamos falar então da data e do local em que o Evangelho ele foi escrito. Um historiador afirma que Marcos ele foi o primeiro Evangelho, a ser escrito, e não existe inclusive um consenso unânime acerca da sua data, da sua redação. Entretanto, ele deve sim ter sido escrito entre 55 a 77, 55 e 70, depois de Cristo. Ou seja, antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Uma vez que ele não fez qualquer menção, inclusive desse fato predito por Jesus. Jerusalém foi destruída pelo exército romano, sob a liderança de Tito, depois de 143 dias de cerco. Durante essa batalha, 600.000 judeus, eles foram mortos e milhares foram levados cativos. Irineu e outros pais da igreja, eles defenderam a tese de que Marcos ele foi escrito depois do martírio de Paulo e de Pedro. Marcos também foi escrito depois, como eu disse, do martírio de Pedro e Paulo, mas contudo, essa posição contrária à tese de alguns estudiosos que afirmam que Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito, sendo a fonte primária de todos os demais evangelhos, sinaliza que o local onde ele escreveu tenha sido em Roma. Uma vez até porque Marcos, ele está presente com Paulo em sua primeira prisão. Não sei se vocês se lembram, e ele é chamado inclusive para estar com ele na sua segunda prisão. Nesse tempo, Roma era a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. E Nero, ele era o imperador. Ele começou a reinar em 54 depois de Cristo, com a idade de 16 anos. Os primeiros anos do seu reinado foram de relativa paz e por isso, por volta de 60 depois de Cristo, Paulo, ele apelou para ser julgado em Roma. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 25, os seus versículos 10 e 11. Na primeira prisão de Paulo, ele tinha liberdade de pregar aos líderes judeus, como descreve Atos capítulo 28, versículos do 17 ao 28, bem como a todas as pessoas que o procuravam. Leia versículos 30 e 31 do mesmo livro dos Atos, capítulo 28. Inclusive a própria guarda pretoriana, em Filipenses, capítulo 1, versículo 13 e capítulo 4, versículo 22, descrevem essa afirmação. E depois dessa primeira prisão, Paulo, ele foi solto. Mas no ano 64, depois de Cristo, Nero, ele pôs fogo em Roma. E ele colocou a culpa nos cristãos. Diga-se de passagem que foi uma perseguição muito sangrenta e iniciada contra os cristãos. Nesse tempo de terrível perseguição, então, Paulo ele foi novamente preso, possivelmente em Nicópolis,
onde foi novamente ali preso, onde intentou passar o inverno, segundo descreve o Evangelho de Tito, livro de Tito, capítulo 3, versículo 12, e transferido para Roma. Paulo foi colocado numa masmorra, em um dos calabouços ali, Marmetine, no centro de Roma, perto do Fórum. Nesse tempo, Marcos ele não estava em Roma, visto que Paulo ele pede para que justamente seja Timóteo trazido até ele consigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Agora, para quem Marcos ele escreveu o Evangelho? Vamos saber?